Vamos lá, pessoal, a mais um direto ao ponto, né? E vocês fazem perguntas um tanto quanto constrangedoras, mas eu vou responder todas, tá? Vamos pôr os óculos aqui, porque essa daqui vai ser interessante. Daniel, eu faço oração falada, eu falo, né? Ou eu oro em silêncio, eu oro somente com a minha mente. Qual oração tem mais poder? Vamos ver o que a Bíblia diz? Orar significa verbalizar, né? Inclusive, quando a gente vê lá o parlatório, né? Aqui no nosso congresso, é um local onde você fala. Parlamento é um local onde é feito as discussões, é feito os debates, né? Para entrarem num consenso. Se bem que ultimamente sai só pau, só sai confusão, né? Então essa é a questão. Então é falar, falar. Jesus disse, Deus disse, haja luz. Foi Deus que disse. Ele disse, ele não pensou, haja luz. Ele disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, né? Haja entre as águas um firmamento, que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento e as que ficaram em cima. E assim foi, né? Ao firmamento, Deus chamou céu e passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. E disse Deus, né? Ajuntem-se em um só lugar, as águas que estão embaixo do céu, apareça a parte seca. E assim foi. E o verbo se fez carne. Outro texto aqui de João, isso aqui está em Apocalipse, tá? Perdão. Isso está em Gênesis, tá? Gênesis capítulo 1. Agora esse texto que eu vou ler está em João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos que a sua glória, como a glória do unigênito, Pai cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. João 1,14. Então, é interessante, sim, fale alto, porque os demônios, eles não leem o seu pensamento. Eles conseguem equalizar, assim, se você está com raiva, se você está triste, se você está deprimido, né? Isso eles conseguem ler as suas ondas cerebrais, tá? Mas eles não conseguem ler o seu pensamento, eles não têm essa habilidade. Então é melhor que você verbalize para que ele escute a oração e essa oração mobiliza os anjos que vai enfrentá-los. E por isso que a oração tem que ser falada, né? E aí continua. Olha o que aconteceu aqui na tentação de Jesus. E o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança daqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-se-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com seu pé em pedra alguma. Né? Veja bem que o diabo está usando. Está escrito. Ele sabe o que está escrito. E ele usa o que está escrito para validar o engano dele. Então eu conheço profissionais da fé que vão dizer para você, está escrito, Daniel, olha lá, está escrito, né? Mas ele pega texto fora de contexto, sob pretexto para te enganar, né? Cuidado com essa cilada, cuidado. Nem sempre o que está escrito vai ser verdade, porque está fora de contexto. Você pode pegar uma coisa completamente fora de contexto e é outra coisa, né? Então você tem que entender o contexto. Jesus, por exemplo, ele fala na parábola das 99 ovelhas, né? Então uma ovelha saiu, se perdeu, e aí o pastor larga as 99 ovelhas e vai em busca daquela ovelha que se perdeu, não é isso? Só que aí nós vemos um outro texto, né, que, por exemplo, o filho pródigo, ele saiu de perto do pai, e o pai não foi atrás do filho pródigo, não foi atrás dele. Nós vemos o texto que o jovem rico chega até Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz o quê? Vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. E ele vai embora, né? Jesus não foi atrás dele. Ei, peraí, deixa eu falar com você, não foi. Sabe por quê? Porque existem duas questões diferentes aqui, é o contexto. A ovelha das 99, ela se perdeu. Talvez ela tenha escutado uma fábula, um engano, ela se perdeu, ela se enganou, né? Aí sim o pastor vai atrás. Mas a ovelha que voluntariamente saiu pelos seus próprios pés, como o filho pródigo, ele saiu.
Ele bateu isso com seus próprios pés, ele saiu e se afastou do seu pai. Então ele, pelas próprias pernas, volta também, né? É assim que é. Mesma coisa o jovem rico, né? Ele saiu pelas próprias pernas, né? Então, pelas próprias pernas, ele teria que voltar. Nós temos que entender o contexto. O texto fora de contexto vira pretexto, você sabe disso, né? Então, cuidado quando te falar alguma coisa, está escrito. Até o diabo fala, está escrito, tá vendo só? Aí continua. E disse-lhe Jesus, também está escrito. Jesus conhece a palavra, você precisa conhecer a palavra, senão você toma uma lenha, viu? Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e prostou-se todo e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, né? Olha só o que o diabo faz. Está oferecendo a prosperidade para Jesus. Olha, eu te dou dinheiro, eu te dou fama, eu te dou poder. Basta se prostrar a Mamon do nosso século. Entendeu? Tá? Né? Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Você não serve Mamon, você não se vende, não tem preço a sua salvação, não tem preço a sua conversão. Já me ofereceram dinheiro alto para entrar na política, já me ofereceram dinheiro alto para apoiar políticos, né? Sabe, me ofereceram dinheiro para eu entrar nesse grupo apostólico aí. Daniel, venha fazer parte da coalizão apostólica, você vai nos ajudar muito, né? Se eu caio numa dessa, eu me afasto de Deus, e eu não troco, eu não negocio a minha fé. A minha fé não é negociável, né? Está em Mateus 4, 5, né? Um outro texto aqui. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Aqui Jesus está passando um momento de grande aflição, sabe? Ele ia ser torturado, ele ia ser crucificado, ele ia ser escarnecido, ele ia ser zombado, ele ia levar sobre seus ombros todo o nosso pecado. Talvez você não tenha ideia do que é isso. Todo o nosso pecado. É um peso inimaginável, né? E ele ora, contudo seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a oração mais difícil de ser feita, meu irmão. A mais difícil. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando você consegue fazer essa oração, você descansa em Deus. Você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Mas é difícil de fazer, né? Porque a gente quer a nossa vontade, a gente quer o nosso desejo, a gente quer que as coisas aconteçam conforme nós queremos, mas Deus sabe tudo. A Bíblia diz que nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então pode ser que na minha oração eu esteja errado, pode ser que você na sua oração esteja errado, pode ser que na minha opinião eu esteja errado em alguma coisa, e pode ser que você também esteja errado. Então não importa as nossas pequenas diferenças doutrinárias, o que importa é a nossa igualdade em Cristo. E essa tem que ser uma máxima. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque aí você descansa nele. Aí você consegue de fato descansar no Senhor. E quando você descansa no Senhor, olha, vem um alívio, vem uma paz que transcende o entendimento. É inexplicável. Eu não tenho palavras para verbalizar o que é isso. Eu não possuo vocabulário para expressar o que é isso. É uma paz palpável. Quando eu aprendi e eu fiz essa oração de todo o meu coração. Às vezes a gente faz o protocolo, né? Mas eu fiz de verdade. E quando eu fiz de verdade, eu senti o céu se abrindo, senti a mão de Deus no meu ombro, senti a presença dos anjos ao meu redor. E tudo muda na sua vida. Tudo muda, né? Porque você sabe que sua vida está no controle de Deus. Pois é. E é isso que eu queria deixar como recado para vocês. Exercite essa oração. Oração que Jesus nos ensinou como modelo, né? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É isso. Beijo no seu coração, querido. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até o próximo vídeo.